Vamos nessa, estamos ao vivo e a cores. Um abraço para você que está do outro lado. Mais uma edição, mais um programa, mais um encontro na nossa sala de aula aqui do Bahia Notícias do YouTube. Programa Sem Cortes. Em breve estaremos fazendo aí um ano, hein? Que beleza. Vai rolar uma festinha? Calma, a gente vai conversar sobre isso. Aqui no áudio na técnica, meu querido Tito, mandando ver aqui. Nesse som, nessa qualidade de imagem muito bacana. Estamos no estúdio do Bahia Notícias. Agradecemos sempre a Ricardo Luzbel, nossa querida Rebeca, a toda a equipe do Bahia Notícias, né? Os nossos apoiadores, ao Gran Hotel Estela Maris, melhor resort urbano de Salvador, ao Núcleo de Urologia da Bahia, que fica ali no Hospital da Bahia. Também a gente agradece a Clínica Viterbo, que é saúde e bem-estar. E Mais Cabelo, terapia e tratamento capilar. Hoje a gente vai falar de educação. Hoje a gente vai falar de reforço escolar. Na minha época era banca, mas a gente vai falar de reforço escolar. Vamos falar da relação pais, alunos, professores, fora, né, a sala de aula, fora a escola. Como é para fazer hoje o aluno estudar, gostar de estudar, enfim. Estamos aqui com a professora Carmélia. Ela foi minha colega do Marista, não vou dizer o tempo. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Jeffrey. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando hoje sobre educação. É isso aí, a professora Carmélia, que é pedagoga, professora, e tem a sua escola, né? Tem a sua empresa, são vários professores para fazer o reforço escolar. Me diz uma coisa, qual a diferença, se é que tem, entre fazer o reforço e tomar banca? Porque a gente antigamente era banca, né? Vou ter banca de matemática, vou ter banca e tal. E hoje é reforço. Tem muita diferença, Pro? Tem uma total diferença. Porque, na verdade, a banca, o aluno ainda existe, né? Mas ele passa aquela tarde ali, 3, 4 horas, faz o dever da escola, na banca, né? E sempre assim, com o intuito de só resolver as dúvidas dele daquele assunto ali, naquele dia. O reforço, no caso o REC, ele é totalmente um atendimento personalizado. O aluno vai para tentar sanar as dúvidas, sim, claro, mas também para se aperfeiçoar. Porque muitas vezes, Jeffrey, numa sala de aula de 35, 50 alunos, ele não tem a capacidade ou não tem condições de tirar suas dúvidas. Então, não só o reforço, geralmente ele dura 1h30, 2, mas ele vai exatamente focar no ritmo do aluno, com uma metodologia específica para aquele aluno. Então, as aulas não acontecem assim, com grandes grupos. Ou é individualizada, ou então, no máximo, 3, 4 alunos. Então, há uma diferença realmente. Não tenha dúvida nenhuma. Reforço escolar com qualidade e propósito, com a professora Carmélia. Fale um pouco do seu trabalho. A gente trabalha assim, a gente tem uma sede na Graça, né, são 2 ou 3 salas, abrindo a 3ª agora, e, além disso, os professores também vão em domicílio. São professores especializados, né? Porque hoje em dia existem muito estagiário que realmente trabalha dando aula e tal, não questiono isso, mas é importante a didática, né? É importante o aperfeiçoamento do professor, porque o professor particular, ou ele sabe o assunto, ou ele é eliminado. A grande diferença também do REC é que a gente segue o cronograma da escola, né? Escola X passa o cronograma do conteúdo programático para a gente, que é o conteúdo dos assuntos, e aí a gente vai trabalhar em cima. Só que a gente sempre faz lista diferenciada, a gente estimula a leitura com texto de Drummond, de Machado de Assis, faz paródia, então tenta fazer com que aquele aluno goste dali, porque ficar o tempo todo sentado também, para um adolescente, sem usar o celular, não é fácil.
As escolas, né, através de uma lei federal, os alunos foram proibidos de usar o celular. Ajudou muito, vem ajudando muito no encaminhamento, na produtividade da educação. Sim, eu acho que o celular é uma ferramenta maravilhosa quando é bem usada, né, para pesquisa. Hoje em dia, eu acho que é uma ferramenta boa, se o aluno sabe usar. Então, se a família faz uma mediação com o adolescente, com a criança, tanto o limite de tempo, eu acho importante isso. Mas também prejudica quando ele não tem um limite. Porque, às vezes, o aluno se perde e fica o tempo todo ali naquele celular, virou um pouco de vício. Então, por isso que a escola teve necessidade de tirar. Como é que surgiu a ideia, Pro, de ter o reforço escolar com professores? Porque às vezes é muito fácil ser uma própria professora de escola e de dar uma aula, né, externo. Por que o reforço escolar? Por que a empresa? Não, veja só. Ali, o REC, reforço escolar, professora Carmélia. Veja só o que aconteceu. Eu comecei há 20 anos atrás, também dando aula em domicílio. Só que aí surgiu uma procura maior, né? E eu não consigo atender a todo mundo. Tem gente que fala assim, há pouco tempo eu fui procurada por uma aluna, eu disse, olha, mas eu não tenho um horário para você. Aí ela disse, mas eu só quero com você. Eu digo, não, mas tem professor que é especializado tão bom quanto, né? Aí ela disse, tá, eu vou testar. Então, na verdade, a empresa surgiu por uma ampliação, por uma necessidade, mas todos eles são coordenados por mim. Além de ser professora, eu sou coordenadora. Não passa um exercício sem que eu possa dar uma olhada. Então, meu trabalho é tripla jornada. Assim, eu trabalho dando aula, coordenando, gerenciando também. Quais são as maiores dificuldades hoje, professora Carmélia, em relação ao ensino? Quais são os detalhes que precisam ser feitos e cuidados com os alunos? O que eu percebo é que as escolas precisam modificar um pouco a abordagem, os textos, sabe? Não adianta, o adolescente de hoje ele tem um acesso à informação muito maior do que antes, né, do nosso tempo, no caso. Então, ele precisa ser a escola precisa ser mais dinâmica. Então, eu sempre faço isso. Eu boto uma música, o aluno chega lá, sem esperar, vai ter uma prova de português. Eu vou lá, meto uma música com letra para ele interpretar. Então, isso precisa ser feito continuamente. A gente viveu muito isso do Marista, muito, né? Porque o Marista sempre foi um colégio diferenciado, sim, de Canela. Então, eu procuro fazer isso também. Quando eu ensinei no Marista, eu fiz um projeto sobre Carlos Drummond de Andrade, né? E eu fiquei apaixonada por esse autor, porque ele tem contos que são interessantíssimos, que é um livro chamado Contos Plausíveis, e eu sempre trago para a sala de aula, com o intuito realmente de dar uma dinamizada nisso aí, porque senão o adolescente não quer mais ler, ele não gosta daquilo ali, ele quer uma coisa mais rápida. Então, eles são muito rápidos na digitação. É impressionante, né, o que a professora Carmélia está falando, né? Você hoje, os adolescentes, eles não querem ler, eles querem as informações rápidas, tudo muito curto. E esse texto está grande. Os textos grandes, livros grossos. Faz como, Pro? Quais são as orientações para os pais? Em que sentido você fala isso? Para fazer, para forçar, para introduzir essa informação para o aluno que ele vai precisar estudar. Eu acho que ele precisa primeiro, o pai ou o aluno precisa descobrir qual tipo de memória que ele aprende mais, né? Por exemplo, eu tenho uma memória mais visual. Eu bato o olho, eu leio, eu decoro. Tem um que é mais áudio, né? Então, assim, primeiro isso. Tem que descobrir o que é que ele realmente, como é que ele se sente melhor estudando, aprendendo. E aí fazer resumos, por exemplo, de história. Também, quem gosta, assistir vídeos. Isso não tira, né, o interesse pelo estudo. Eu sempre procuro fazer o seguinte, eu driblo o aluno, eu faço tipo um estudo dirigido, às vezes tem um assunto gigantesco, aí eu vou, como eu já sei o assunto, eu foco nas perguntas principais, mas para que ele possa ler para responder.
E, às vezes, essa pesquisa, mas eu não tenho livro, eu não quero pesquisar no livro. Eu digo, tá, pode pesquisar na internet? Pode? Eu digo, pode, aqui meu celular. Eu não deixo. Sempre lá eu tenho um celular à parte para que ele possa pesquisar e não ficar consultando. Legal. Você que está do outro lado aí, preste bem atenção. A professora até pensando que tinha gente lá do outro lado. É ali, ó, viu, Pro? Ó, você que está do outro lado aí. Você, tá. pais, orientadores e até os alunos. Preste atenção à pergunta que eu vou fazer agora, professora Carmélia, que isso pode te ajudar. Pro, quais são as orientações básicas, iniciais para o aluno? Para ele... Porque na minha época, eu decorava. Literalmente está escrito aqui, ó. Professora Carmélia... Professora Carmélia, vou perguntar sobre tal assunto. Não dá para decorar. Hoje não está fazendo mais isso. Tabuada de multiplicação, eu decorava tudo. E hoje não é mais. Ou seja, como é que pode colocar essas informações dentro da cabeça dos alunos? Quais são as orientações, Pro? Existem assuntos que são lúdicos, né? Que você pode fazer jogo, você pode criar estratégias, como eu falei, paródias e tal. Então, é nisso que o REC funciona bem, né? Porque a gente extrapola um pouco essa parte. Mas o básico é fazer resumo, leitura, né? A criança ou adolescente, ele precisa, infelizmente ou felizmente, e ficar mais atento a essa nova modalidade de ensino. A internet está aí para isso. Ela pode ser auxiliada, pode auxiliar nesse conteúdo, trabalhando sempre de uma forma mais dinâmica. Então, como é isso? Por exemplo, eu pego um assunto X e vou... primeiro, eu explico. Faz de conta que eu estou dando uma aula aqui. Certo. Eu explico aquele assunto. Depois, eu faço uma tarefa onde ele busque as respostas através da leitura. Depois eu crio um jogo. Depois eu passo um texto, uma música que tem aquele assunto. Depois ele vai fazer uma redação sobre aquele assunto. Não tem como não memorizar, entendeu? Eu sempre estudei, sempre gostei de humanas, porque o professor entrava na sala de aula e começava a falar e eu só escrevia papapá. Hoje é diferente, eles não escrevem mais. Eu escrevo. A nossa geração era de escrever, de grifar, né? E hoje eles mal querem ler. Escrevo no quadro, Eles mal querem ler hoje. Que orientação dar aos pais? Tem como fazer, como forçar ao aluno, não sei se a palavra é essa, a dizer o seguinte: você vai ter que estudar, você tem que aprender, você vai ser alguém na vida, tem que ter o seu diploma. Ainda funciona assim, Pro? Tem que fazer resumo, né? O estudar hoje em dia é fazer resumo, mapa mental, que é uma coisa legal também, que é como se fosse um resumo, só que a escola ensina a fazer o mapa mental, que você vai focar nos principais assuntos. A gente também faz mapa mental de determinados assuntos. Então, a leitura é essencial. E a leitura essencial é fazer um resumo sobre aquele assunto. Depois ele vai e faz um mapa mental e aí ele parte para fazer questões. Hoje em cada esquina praticamente tem um professor, tem uma escola de reforço. Qual é o diferencial de vocês, do reforço escolar Carmélia? O reforço, ele é diferenciado exatamente porque a gente faz esse tipo de trabalho, a gente extrapola o conteúdo programático da escola e somos 6 professores especializados. Então, não só na Graça, mas também em domicílio, ou em outras salas também, na Pituba, no Horto, que a gente às vezes loca, para que aquele aluno tenha sempre revisões. Faça a revisão antes da prova, faça até uma prova antes para trazer uma segurança maior, porque ele precisa reconstruir a base dele, né, o apoio que ele tem. Ele precisa se sentir seguro para fazer uma avaliação. E, geralmente, numa sala muito grande de aula, ele não tem. E quando o professor também não é um especialista, né, como eu falei, o que é que ele faz? Ele vai ser meramente um transmissor de conteúdo. E não é assim que funciona. No nosso curso não é assim.
pessoa precisa ter empatia também, né, Pro? Precisa ter, Precisa né? gostar também, né? Precisa gostar muito de ensinar, né? Eu amo ensinar, então... Agora hoje a tarefa está bem difícil, né? Porque as crianças estão, digamos que, gostam de se movimentar muito, não gostam de estar paradas, de ficar muito tempo no lugar. Como é que vocês conseguem segurar o aluno ali 1h30? A gente não tem dificuldade disso, não, porque a aula é bem dinâmica, como eu te falei. Às vezes eu trago uma música, às vezes é uma paródia, às vezes é um texto mais interessante, uma coisa assim gigantesca. A gente brinca muito, né? Eu, por exemplo, eu brinco o tempo todo, conto piada. Então, isso faz com que o aluno goste daquilo ali. Ele não se sente chateado com isso. Eu premio também. Eu digo, olha, gente, e aí, quem acertar... vai ganhar um Mac hoje, hein? Acertou a lista toda, vai ganhar um Mac. Por que não trouxe o Mac aqui pra gente, pá? Nesse horário aí, fome tá batendo aqui. Mas sabe o que é que acontece? Hein, Tito? Eles não gostam mais de Mac, não. Essa geração é tudo vegana. É. Não gosta de Mac, professora. Ontem me falou disso pra mim. Eu digo, então você gosta de quê? Um açaí? Também não gosto de açaí. Eu digo, você gosta de quê? Tem fruta também. Quer? Pode ser. Eu digo, então pronto, você vai ganhar uma fruta. Então é isso aí, a gente tem que acompanhar o mundo hoje, né? Por falar em acompanhar o mundo, estivemos aqui há algumas semanas atrás, sei lá, é muita informação, com o professor Marcelo Chamusca, ele que é diretor da Faculdade Baiana de Comunicação, e um dos temas foi a inteligência artificial. Uhum. Como é que, ao seu ver, a inteligência artificial vai ajudar, não vai ajudar, vai prejudicar, não vai prejudicar a educação, o comportamento dos alunos? Olha, no meu curso, né, no REC, Vocês usam? Eu não uso. Mas, assim, eu sei que eles usam, né? Eu digo, gente, não copia não, porque eu vou saber, eu tenho acesso também. Então, o chat, né, a inteligência artificial, é uma ferramenta bacana quando ele não é uma cópia, quando você não copia. Porque geralmente os alunos fazem isso, né? Eles colocam textos que façam a redação para mim, aí ele faz. Só que o professor percebe claramente que foi copiado. Então, não é benéfico. Nesse aspecto de cópia, não é benéfico. Então, eu corto lá, eu não permito. Porque, inclusive, a fase de reforço, né, da escola vai ser utilizada também para o Enem. Para um vestibular, para uma redação, né? Ou seja, ele vai precisar ter o tal do repertório. Você sabe o que é repertório, né? O repertório, hoje em dia, a redação do Enem exige repertório. Repertório, você vai criar uma citação, então você tem que saber citar um autor, fazer uma alusão histórica sobre um determinado assunto. Por exemplo, você está falando de racismo, você vai ligar com a escravidão do Brasil. Então, uma lei. Então, é muito importante que o aluno tenha um conhecimento. Então, se ele copia, ele não vai ter esse repertório. Não adianta. A gente trabalha exatamente em cima disso, para ampliar esse repertório do aluno. Por isso que eu trago sempre textos diferentes. Outro dia mesmo botei um texto de Machado de Assis. E aí uma aluna disse, poxa, mas está muito difícil esse texto. Eu digo, não, mas vamos pesquisar aqui quais são as palavras que você não entendeu. Então, isso é ampliar o repertório. Agora, para isso, precisa ler, né, Pro? Mas não é empurrar livro. Ninguém gosta de ler obrigado, né? Mas quando o livro é interessante e a gente trabalha em cima da leitura, isso também cabe à escola, né, procurar fazer peças de teatro, por exemplo. A escola pode trabalhar uma peça em cima daquele livro. Figuras de linguagem. Eu me lembro bem, na época que eu estudava, teve uma peça de teatro sobre figuras de linguagem. Então, a escola pode também ser mais dinâmica para buscar o interesse do aluno. Sempre tem aquele momento... a gente está conversando com a professora Carmélia, tá? Ela está conversando conosco aqui sobre educação, sobre o reforço escolar, sobre a possibilidade de melhorar o aluno no seu dia a dia, né? Pro, que momento, né, os pais, os próprios alunos precisam tomar a decisão de procurar o reforço escolar, de procurar uma ajuda?
Que instante é esse? Olha, isso é muito importante o que você acabou de perguntar, porque geralmente o aluno só busca o reforço quando está num desempenho ruim, né? Eu acho que é importante saber que o reforço, principalmente o REC, ele não foca só no fracasso, né? E sim foca numa melhoria do desempenho do aluno. Então, a gente trabalha de uma forma diferenciada, matemáticas são listas, a gente amplia esse conhecimento para que ele possa melhorar o seu desempenho, sim. Geralmente, as pessoas buscam quando tiram uma nota ruim, né? Busca esse reforço com uma forma de sanar as dúvidas. Mas, além de tirar dúvidas, a gente também trabalha o conteúdo. Eu dou aula mesmo, dou aula do conteúdo, depois aplico um exercício, foco numa escola. Vai ter prova, vamos fazer uma prova, vamos fazer uma revisão. Então, isso garante com que o aluno tenha uma maior segurança. Como é que a gente pode escolher, a gente, né, nós pais, uma pessoa jurídica, no caso, né? Uhum. Um professor. Um professor, na verdade, para ensinar os nossos filhos, assim... O profissional, ele precisa saber várias matérias, ele precisa ser especialista em uma matéria, porque às vezes a pessoa ela se transforma em um professor polivalente. Funciona isso? Funciona, depende muito do professor, né? Se o aluno só tem dificuldade em uma matéria específica, que ele busca um especialista. Mas se ele está mediano, ele precisa de um acompanhamento geral, ele pode buscar, sim, um professor que seja polivalente, que tenha um domínio. A gente trabalha do 6º ao 3º ano. Então, no ensino médio, não tem como ser polivalente, porque é exigido, certo, um domínio maior de determinadas matérias. Então, no ensino médio, são só professores especialistas, licenciados em matemática, em física, química, biologia. E no ensino médio, eu pego português e redação. Mas até o 9º ano eu trabalho todas as matérias, sim, não tem porquê. Eu tenho 20 anos, né, de estrada. Professora Carmélia aqui conversando com a gente aqui no podcast, aqui no Sem Cortes, aqui no Bahia Notícias, falando de educação. Por onde começar? O aluno que precisa ter intenção, né, os pais principalmente, de orientação educacional para um Enem, para uma faculdade, começa a partir de quando ao reforço escolar? A partir de que idade? Com esse objetivo, a partir do 8º ano, você já pode ficar trabalhando redação, escrita. Isso. Né? 9º ano também. No ensino médio, a gente foca... A partir do 1º ano, a gente já foca naqueles conteúdos. Às vezes, eu tenho uma aluna mesmo, que ela é excelente aluna, mas ela está lá no reforço. O reforço nem sempre é só quando o aluno não tem uma nota boa, né? Então, lá qual é o objetivo dela? Ela disse, eu quero fazer medicina. Então, desde o 1º ano, ela faz 2 vezes por semana só para treinar a redação ou para ampliar também a literatura, a matemática, a física. Então, depende muito do interesse que ele vai fazer. Né? Então aí, ó, você que está do outro lado aí, não é apenas fazer o reforço para quem está bem, ou para quem não está bem, é para quem quer melhorar mais ainda. Exatamente, né? Aperfeiçoar, né, a sua aprendizagem, o seu desempenho também, mas focar no interesse. Um parente nosso, da minha família, ele é um excelente aluno, assim, de altas notas. Fez o Enem e zerou a redação. A redação hoje é tudo, né? A porta de entrada. Como é que pode isso acontecer, Pro? Ele não praticou, né? Não treinou e não deve ter colocado a estrutura que hoje é exigida o repertório, né? Vocês ensinam esse... Sim, com certeza. Como fazer, né? Agora mesmo nós tivemos 2 alunos aprovados na Baiana e foi por conta exatamente desse treinamento de redação, tudo. A gente preza pela qualidade do ensino. Tem que ser pela qualidade mesmo. Não pode ser simplesmente dar aula por dar aula, né, Pro? Exatamente. É por isso que eu acho que tem que ficar atento, né, ao reforço, no caso a banca, que seja só para passar o conteúdo e o aluno passar. Porque ele aprende, mas no próximo ano ele esquece. Ele aprende só para passar.
Então, às vezes, você pega uma aluna de 8º ano que não sabe multiplicação, que errou o jogo dos sinais, por exemplo, porque a base lá atrás ela só aprendeu ali para passar. Isso é impactante. E a gente, às vezes, tem que voltar. É isso que eu ia te perguntar. A pandemia fez um estrago caos, grande. Um estrago grande, não foi, para a educação? Eu sempre pergunto, você estava em que ano na pandemia? Para eu ter uma noção porque o aluno não sabe aquilo, né? Que às vezes acontece também, aquele determinado assunto. E como pode recuperar, Pro, esse tempo? Revisando. Eu dei aula nas férias, exatamente por isso. Para revisar esses conteúdos que são fundamentais para que o aluno possa acompanhar depois. Uma pergunta agora que me veio na cabeça. A educação da nossa época, é muito diferente de hoje? É muito diferente. O aprendizado de antigamente era mais fácil? Mais Eu acho difícil? que era mais fácil. É mais fácil? Mas por quê? Qual a diferença, Pro? Porque hoje a competição é maior, o número de pessoas também, né? Aumentou muito. Então, leva com que a competição seja maior e você tem que ser melhor no que você faz também. E a qualidade assim, de escolas e de profissionais antigamente era melhor do que hoje? Antigamente tinha menos escolas, mas tem muitas escolas boas em Salvador, sim. Salvador está bem preparado hoje pro Enem da vida, Algumas escolas, sim. Eu não posso citar nomes aqui. Não, claro. Assim, então a gente hoje está num patamar bacana dentro do Brasil, não tá? Pelo que eu li há pouco tempo, de 50 escolas que foram eleitas, né, as melhores escolas do Brasil, nós temos 15 na Bahia. Na Bahia. 30%. É um número bem razoável. É um número bom, né? Brasil todo. Para outro tema interessante aqui para a gente conversar são os transtornos que existem hoje, né? Uhum. Que apareceram mais ainda nas crianças, nas pessoas, que não deve ser uma tarefa muito fácil para o ensino. Como é que a REC lidar com isso? Nós trabalhamos esses transtornos mediante um relatório médico. Eu não me atrevo a trabalhar com uma criança que tem algum tipo de transtorno sem ter do profissional que ele diagnosticou aquele transtorno, para que eu possa ter uma base. Eu vou trabalhar tais e tais matérias de acordo com aquilo ali, aquele diagnóstico dela, aquele relatório que o profissional fez, entendeu? Então, a gente trabalha em cima desse relatório médico. Tem muitas escolas hoje que não estão preparadas, né, em relação a isso? É muito complicado, porque as escolas fazem provas adaptadas. Isso. Mas nem sempre essas provas são realmente naquele nível. Não pode ser uma prova para todo mundo adaptada, né? E muitas vezes o que está faltando hoje em dia é profissional, porque o professor, ele dá aula para 35 crianças e precisa ter, sim, um curso, está preparado para lidar com determinados tipos de transtornos. E que não é uma tarefa fácil e nem é uma tarefa que é para poucos. O REC trabalha com alguns alunos que têm transtornos e a gente faz esse diferencial assim. O aluno, ele é atendido individualmente, né? E eu crio jogos, dominó, eu dou aula, né, para alguns específicos, assim. Então, eu faço um dominó de multiplicação. Eles não gostam muito de estudar, não, assim, de ficar parado. Então, tem alguns que resistem e tal, mas com a ludicidade você consegue com que eles aprendam mais. E como é que vocês lidam com os alunos hoje que não gostam de estudar, que acham que a profissão que eles precisam ter para dar muita grana é de youtuber e que a faculdade não serve para nada, que o diploma não serve para nada, porque isso aí é dito, né, em todos os cantos da cidade, né? Eu acho que tem que partir muito da família, uma conversa, né? Mostrar a realidade. Porque eu acho que esse pessoal fica um pouco fora da realidade, né? Sonha um pouco, e é normal do adolescente sonhar com isso. Então, cabe à família orientar, dizer, olha, não é por aí, a nossa realidade é outra, né? Você vai, mas você vai se sustentar como? Como é que você vai agir depois, né? Nem todo mundo vai ser aquele influencer que ele almeja ser. Influência. Né?
É impressionante. Outro fato também, Pro, que prejudica muito, né, a nossa economia. As coisas estão tão caras, né? E a educação hoje também É muito caro, está né? muito caro. É. Como as famílias podem fazer para dar a prioridade no estudo, na educação, Pro? Em que sentido você fala Que isso? forma vocês podem, as famílias podem colocar na cabeça que a prioridade precisa ser a educação, É. em vez do divertimento, do entretenimento? Tem que fazer o investimento. Mas todo mundo, eu acho que quem olha assim, tem uma visão mais realista, sabe que a educação é tudo, né? Então, assim, conversar mesmo com os filhos, passear numa livraria, por exemplo, é uma forma de estimular a leitura, né? Mudar esse tipo de programa, ir para um museu. Isso aí parte muito da família. Eu acho que é fundamental que a família faça isso. E o professor particular, ele tem também essa obrigação de estimular por essa ponta aí. O reforço, ele não é uma coisa supérflua. Eu bato sempre nessa tecla, né? Não é banca, ele é meio ele tem um estigma de ser muleta, de criar uma dependência. Não. O REC a gente não trabalha com esse tipo de... A gente não quer essa dependência, a gente dá uma orientação de estudo, que eu acho que é fundamental. Agora, uma coisa interessante que você falou é que o reforço da REC, né, da professora Carmélia, ele não é aquela coisa básica, né? Chegou, Não. sentou... Fez dever? Não, nunca. Não, vocês fazem Nunca. várias coisas diferentes, várias coisas legais, porque isso, inclusive, ajuda a volta do aluno, né, Pro? Eu tive até uma aluna, né, que a mãe cortou o reforço, né? Depois de muitos anos, ela, você está muito dependente de Carmélia, isso é uma bengala, isso é uma muleta, não pode, não sei o quê. Eu disse, não. Ela fala assim, mas minha mãe, com ela eu aprendo, porque ela coloca uma coisa diferenciada, ela bota um texto diferente e tal. Então eu quero voltar. Aí pediu, o pai finalmente. Mas ela já está no 2º ano do ensino médio, tá velha para isso. Aí, para ter reforço, porque tem essa noção mesmo, né? As pessoas têm essa conotação de que o reforço é uma banca, é uma bengala, vai criar uma muleta que só sabe andar com o reforço. E não, a gente talvez seja mais estimulante para a escola do que a escola, não tirando o papel importantíssimo da escola, que a gente não ia sobreviver sem a escola. Mas, como por ser menor, né, e por ser um atendimento individualizado, muitas vezes, a gente consegue criar uma dinâmica melhor. É isso. Eu ia te fazer essa pergunta em relação, exatamente a relação do reforço com a família e a escola. Onde é que entra o reforço nessa relação, Pro? Algumas escolas indicam, né? Vê que aquele aluno teve um crescimento. Eu tenho uma escola X, né, que ela foi assim, eu estava dando aula para um aluno e aí a orientadora chamou a mãe e disse, nossa, mas como fulaninho, um aluno tal cresceu, o aluno X cresceu. Aí disse, ele está tomando reforço com Carmélia. Me deu o telefone dela. A partir daí, essa mulher passou a ser meu anjo da guarda, porque ela me indicou tanto aluno e por isso que eu cresci também, né? Por conta disso, desse crescimento, e tive que ampliar e colocar umas salas ali, fora também e em domicílio. E ampliar o quadro. Seu crescimento veio em razão do seu trabalho de qualidade. Sim, mas também porque alguém viu. Claro. Né? Em algum momento vai acontecer, né? Mas você tá no caminho que você traçou já lá atrás. Agora, a educação, ela precisa ter um papel importante nas famílias, inclusive de planejamento para o futuro. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, rapaz, a gente precisa investir, né? Investir. E a relação, Pro, sua com os alunos? Já teve algum momento que não deu, esse aluno não tem condição, não quer,
mãe, pai, vem cá. Sim, quando isso acontece, eu falo. Você fala? Falo. Eu digo, olha, infelizmente não dá para continuar, né? Porque ele não tem interesse, ele não quer, né? E aí eu falo, sim. Eu digo, Qual é melhor instante- tirar, porque quando não é só o desempenho, às vezes o desempenho melhora, mas ele não gosta de estar ali, ele não pode acontecer. É raro, mas acontece, porque geralmente quando você busca o reforço, é de comum acordo com o aluno, você precisa de um acompanhamento, então vamos melhorar? Vamos. Então, geralmente acontece isso. Pode haver, sim, tanto da minha parte, quanto do aluno que não queira continuar. Já é mais teve, raro. Mas já teve algum momento, Pro, de você entrar em contato com a escola do tipo, ó, tem alguma coisa que não tá legal aqui? sim, às vezes eu vou, quando a escola, quando o aluno tem, geralmente, um tipo de transtorno, a escola também pode me chamar e eu sempre me coloco à disposição para ir até a escola, até para saber do aluno. Já fui a várias escolas, assim. Também. Vocês têm alunos de escola pública? Temos também. Tá muito diferente o nível da particular, Pro? Tá. Tá, não Está. tá? Tá bem atrás, né? É. E como é que pode, de que forma pode ser ajudado esses alunos? Eu gostaria tanto de ajudar. Mas, assim, como empresa, eu não posso. Mas, assim, eu acho que com aulões, né, mudar essa mentalidade de que a escola pública tem que passar por passar. Não é assim, né? Há pouco tempo, eu estive num aniversário e tinha um garoto de 8 anos de uma escola pública e aí a mãe disse, mas ele não sabe ler. Eu digo, como não sabe ler? Porque ele não aprende na escola. Eu digo, não é possível. Eu digo, me dê cá esse aluno aqui, que em um mês eu ensino ele a ler. Aí, 8 anos? É isso. Não tem então aula, vai né? passando de ano, vai passando. Então aquele aluno que quer muito, ele vai, ele estuda, ele corre atrás, ele passa vestibular e tal, mas isso não é uma regra geral. Então eu acho que tem que ampliar sim a qualidade de ensino da escola pública. Há muito tempo. Há muito tempo. Tem que melhorar muito. E sua opinião em relação ao Enem versus vestibular? Nossa época era vestibular, né? Mariana e Rafael, Mariana principalmente. Meu pai só não fez Enem, não. Eu fiz vestibular. Eram várias faculdades que você fazia, cada vestibular era para uma faculdade. Hoje você faz o Enem, pode passar direto para alguma, ou então em uma outra faculdade passar por nota. Sua opinião, Pro, em relação a Enem barra vestibular? Mas existem vestibulares, né? Sim. O Enem, você pode não fazer o vestibular e já ser a entrada na Também mais fácil universidade. hoje, né? Não, porque o número de candidatos também aumentou muito. Então, a competição é maior. Então, você tem que ser muito bom, né? Sim. Principalmente na redação. Que é o ponto que faz você entrar, passar, né? Ou não. perder, né? E em relação, Pro, as pessoas se questionam muito, tipo assim, eu vou fazer, sei lá, você engenheiro. Para que eu quero saber de biologia? Para que eu quero saber, sei lá, de geografia? Ao senhor ver, Pro, tá na hora de rever isso na educação? Hoje em dia, você dá todas as matérias, mas à tarde, você faz uma coisa que se chama aprofundamento das disciplinas da carreira que você mais tem afinidade e você quer seguir. Então, a gente já mudou um pouquinho. Não é mais só aprender tudo, não. Você já vai direcionar o seu estudo com aprofundamento. Geralmente, as escolas usam o turno oposto. Isso. Né? Para que eles façam aprofundamento naquelas disciplinas que eles pretendem seguir a carreira.
O turno oposto não é uma tarefa fácil não, viu? Você entra, Deve ser. Você entra às 7 da manhã e sai 7 da noite. Não é fácil. Não é fácil. E sem contar que você ainda tem aula dia de sábado. A prova, né? E prova. Às vezes enfim, sexta-tarde. Fazer sexta-tarde. A nossa convidada, a professora Carmélia, ela que está na linha de frente aí da REC, que é uma empresa que faz, que tem carinho, cuidado com você, o aluno, através do reforço escolar. Ela tá assim, ó, corpo a corpo, colado. Você sabe da vida de todo mundo ali? Sei da vida de todo mundo. Ajudo e tal, às vezes no namoro, pá. Opa, aí, rapaz. E a relação que deve se ter com os pais, Pro? Não, é uma relação sempre de respeito, de confiança, né? Eu sempre mando mensagem, olha, fez a tarefa, passei a tarefa tal, precisa estudar isso, ó, não tá legal nisso, capricha aí. Eu tenho um grupo de reforço que até muitos alunos fazem parte e geralmente eu passo tarefa extra e boto 8º ano, aí boto uma setinha indicando 9º ano, 1º e tal. E ali geralmente tem o pai e a mãe, ou um ou outro, para que eles possam participar. Não ficam com vergonha, não? Não. De estarem no mesmo grupo? Não. Não, né? Não. Geralmente eles não falam. Eles só leem. Eu digo, gente, passei a tarefa aqui no grupo tal, façam aí esse dever e tudo. Mas a minha relação é sempre de respeito. Quando a mãe ou o pai fala assim, olha, professora, por favor, intensifique tal matéria, não tá legal. Aí a gente faz um trabalho diferenciado para que possa ter um desempenho melhor. Pois é, pessoal, estivemos aqui hoje nessa edição, mais uma edição do Sem Cortes com a professora Carmélia, Reforço Escolar, professora Carmélia, REC. Na Graça. Na Graça. E em domicílio também. Em domicílio também. No Horto, na Pituba. Rede social, Pro? Rede social tem o REC Instagram, REC Carmélia, tem Instagram. Tá. Nesse exato momento, que orientação a senhora pode dar para os alunos? Primeiro para os alunos. Uhum. Os meninos que estão nesse exato momento vendo a gente aí e tal, por acaso acharam a gente. Que orientação a senhora dá em relação ao estudo, à educação? Estudem, busquem, né? Não deixem não deixe para estudar de véspera, que é um grande problema. Cada dia estude um pouquinho uma matéria. Eu sempre falo isso para eles. Eu digo, gente, se você estudar todo dia, pelo menos um pouquinho cada matéria, quando chegar na semana da prova, você só vai revisar. Então é importante que eles façam isso. E para os pais? Acompanhe seus filhos. Não deixe solto, não, porque não adianta. E conte com o REC. Sempre. E conte com o REC. Pro, obrigado, viu? Muito obrigada também, gente. Um abraço para você que está do outro lado. É o Sem Cortes, às terças-feiras, do 12h à 13h, meu querido Tito. Um abraço para você. Compartilhe, curta. Muito obrigada. Esse é o programa Sem Cortes. Você veio com sua equipe também, uma equipe... equipe fera aí. Equipe fera, Renato hein? e Izzy. Um abraço, pessoal, para vocês também, tá bom? Tchau para vocês. Leiam, estudem, aprimorem, aprendam, né? Façam como a gente fazia antigamente. Estude muito, estude né? Estude muito, papá. Porque para você buscar ser Você era bom aluno, Jeffrey? Digamos que... Qual é a nota de hoje, a média? 6, 7. 6,5. 6,5, né? E é muita recuperação. Oi. Mas não posso dizer que eu perdi 2 anos, que é sacanagem. É mesmo? É. Não pode falar isso para filhos. Não, nenhuma das duas pode saber disso. Ninguém viu. Não, e eu acho engraçado que nenhum pai fez recuperação. Nunca fiquei de recuperação. Ninguém faz recuperação. Ninguém fazia, né? Todo mundo bom aluno. Pescava, ninguém pescava também, né? Não, de jeito nenhum. Pois é. Valeu, porque pessoal. Hoje em dia não é mais pescar, é colar, né? Hoje é colar, né? É. Não posso falar isso não, tô proibido. Tchau, Tá galera, certo. abraço Muito pra vocês. obrigada, viu, Jeff? Obrigado a vocês. Tchau.